Medo de escuro, de bicho-papão, de tomar vacina, de perder-se dos pais, de palhaços. Esses são medos típicos de crianças, o que não impede de adultos sentir também. Mas por que será que as crianças estão mais vulneráveis ao medo do que os adultos? As crianças vivem a realidade e a fantasia de uma forma bastante misturada. Muitas vezes o mundo de fantasia se torna realidade. O mundo de fantasia tanto pressupõe um mundo maravilhoso, com conto de fadas, com coisas boas, como um mundo aterrorizador, um mundo que provoca essas sensações de medo. Dessa forma, as crianças, muitas vezes, misturando a realidade e a fantasia, ficam mais vulneráveis a sentir medo. Débora, Rodrigo e Henrique são irmãos que vivem como todas as crianças. Brincam, brigam, vão à escola, se divertem, aprontam e têm seus medos. Tenho medo de escuro porque eu tenho medo que alguma coisa aparece assim, vem me pegar, me enforca, sei lá, tenho medo. O escuro não fez nada. E também eu tenho medo de filme de terror, porque eu acho que vai acontecer comigo, tudo. E eu tenho um pouco de medo de altura. Eu tenho medo de perder minhas amigas. Tenho medo de vacina, dói. Ah, é dinossauro, mas dinossauro não existe. Eu tenho medo se, por exemplo, ou eu ou meus pais morrerem assim ao longo da minha vida. Aí quando eu tiver uma coisa importante, meus pais não vão estar lá para me ver fazendo essa coisa importante. Aí eu tenho medo disso. Se os pais conhecerem, aprenderem que determinados medos são comuns em determinados estágios de desenvolvimento infantil, fica mais fácil dos pais lidarem com isso e não valorizarem tanto o medo, entendendo que isso é natural. Na medida em que os pais têm consciência desses diferentes medos ao longo dos estágios de desenvolvimento da criança, isso passa a garantir a eles uma postura diferente em relação a como lidar com as crianças e como ensinar as crianças a enfrentar os medos. Eu fico com medo, porque tenho medo de cemitério. É que eu não gosto de rezar. Os vivos te atropelam, os mortos não. Os vivos te matam, os mortos não. Deixa eu pensar. O que faço com a pessoa quando ela morre? O bandido foge e as pessoas que gostam da pessoa enterram ela. Alguém pode parar? Uma criança de 8 anos que tem medo de cemitério. O que será que a psicóloga Tânia Correia tem a dizer sobre isso? O Rodrigo já consegue perceber que a morte, ela envolve separação. E para o Rodrigo é o cemitério que simboliza essa morte, essa perda. Então não existe uma idade em que o medo é maior. Podem existir para pessoas nas diferentes fases do ciclo de vida alguns momentos que são mais ameaçadores. A criança pode temer coisas que fazem parte de seu imaginário, como monstros, e também coisas que estão próximas de sua realidade, como o desempenho na escola e o convívio social. A criança muda o conteúdo de seus medos de acordo com a experiência de vida que vai tendo e com o aumento de sua percepção de realidade. Mas o que os pais devem fazer quando esses medos ditos passageiros não passam? Muitas vezes o que acontece? Existem alguns medos que a gente chama de medos passageiros, que seriam medos que naturalmente viriam e que teriam que passar. Quando esses medos não passam, o que acontece? Efetivamente essa família precisa de ajuda, né? Então essa família muitas vezes nos procura no consultório, às vezes demora a nos procurar e quando nos procura a criança já tem um medo que passa do nível de medo, né? Então a criança precisa de ajuda e aí nós desenvolvemos uma série de técnicas em que essa criança vai aprender a lidar com o medo e muitas orientações para esses pais aprenderem aquilo que eu disse, né, da postura dos pais, deles aprenderem a lidar com a criança, essa criança que tem medo, e aprenderem a serem parceiros das crianças no enfrentamento desses medos. Assaltos, sequestros, assassinatos são notícias cada vez mais frequentes em nossos jornais. O aumento da violência tem preocupado não só pais, tios e avós. As crianças compreendem mais do assunto do que imaginamos.
Nós vemos hoje as crianças muito preocupadas com assaltos, muito preocupadas com sequestros, muito preocupadas com a violência urbana, que muitas vezes elas têm contato por meio da televisão. Então os pais precisam estar conscientes que determinados horários do dia, principalmente no horário noturno, seria fundamental que os pais desligassem a televisão. Os pais são um grande e importante exemplo para os seus filhos. Pais medrosos e inseguros têm grandes chances de criarem filhos com os mesmos medos e inseguranças. Tanto o excesso quanto a falta desse cuidado do pai e da mãe pode gerar uma criança no futuro insegura e cheia de medos. Inclusive a criança, muitas vezes, ela cresce cheia de medos por conta dos seus pais. Pais muito medrosos, pais muito inseguros geram adultos, filhos adultos inseguros também. Eu tenho medo de dirigir. Para falar a verdade, esse medo que eu tenho, para mim ele ficou mais claro que era um medo há pouco tempo. Porque eu acho que sempre foi uma coisa inconsciente. Meu pai, ele não gosta de dirigir, dirige por obrigação. E as primeiras aulas de direção que eu tive foram com ele, né? Mas eu também tenho um pouco de receio de outros motoristas também. Eu já vi casos de, por exemplo, pessoas que já morreram em discussões de trânsito. Você vê isso nos jornais todo dia. Eu não sou muito do tipo que curte andar assim de carro também. Eu, de forma alguma, não deixo de viver minha vida por causa desse medo. Eu acho que eu tento compensar até de outras maneiras. Muitas pessoas não revelam seus medos nem para as pessoas mais próximas. E existem vários motivos para isso. Um deles é porque a pessoa pode ter um medo incomum e bem diferente dos medos que estamos acostumados a ver por aí. Eu tenho medo de objetos muito grandes, assim, grandes e volumosos. O Natal é uma época bem difícil de lidar com esse medo. No Natal tudo muito grande, brilhante, sempre à vista. O problema da árvore de Natal é que no Natal ela está em todo lugar. Os shoppings têm mania, né, de querer colocar aquelas árvores de Natal de 3 metros de altura, bem no centro, onde todo mundo passa. Não é daquele medo de eu sair gritando, chorando. É questão de segundos. Você vê e você sente um gelinho de cima a baixo, assim, dura segundos também. Eu não lembro quando esse medo começou, mas provavelmente há muito tempo, desde que eu me conheço por gente. Eu também não tenho muito bem a explicação. Eu tento, né, analisar um pouco de mim mesma para saber de onde saiu esse medo. Eu nunca fui a um psicólogo, por exemplo, para ver o que é. Nunca senti necessidade, porque não é um medo que me impede de viver normalmente. O girassol não chega perto de mim, também não chego perto dele. É um medo que eu tenho desde pequena. É um tipo de medo, pânico, sei lá, uma coisa bem estranha. Eu não consigo encostar no girassol. Se eu falar, eu tenho medo de girassol, deixa de frescura, medo de girassol, o girassol não faz nada. Eu tinha uma amiga, aí o namorado dela deu um girassol. Quando eu tava dando por ela tava correndo atrás de mim com o girassol. Aí eu corri e dei com a cara na porta e não conseguia abrir a porta. Comecei a chorar porque não vi nada para defender. Ela percebeu que eu tinha medo, que eu tinha pânico. Já peguei rato, tudo, mas girassol para não tocar em mim. Tipo de um nojo, sei lá, uma coisa. E maior que eu ver aquela coisa castanha no meio do girassol, maior é o meu medo. O medo é igual mania, cada um tem o seu. O que importa é sabermos respeitar o medo alheio e saber como lidar com os nossos próprios medos, já que eles estão sempre tão presentes em nossas vidas. No 4º episódio da nossa série, você vai ver como a violência no nosso país tem assustado tudo e todos.